E o nosso podcast dessa semana trouxe dois convidados mais que especial. Hoje é em dose dupla, um homem e uma mulher. Ela é coordenadora de um colégio aqui de Blumenau, atua na educação por mais de 30 anos, ela é especialista em educação e na gestão também do colégio. E ele é empresário e gestor também do mesmo colégio. A dose dupla de hoje é a Almide e o Pedro. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Que alegria ter vocês aqui. Estou muito feliz por terem aceito o convite. A Almide estava um pouquinho relutante no começo, por conta da agenda dela. A gente sabe que é muito corrido, né? São várias crianças para atender, e pais também, e professores, e muita coisa para fazer gestão, né, Almide? Isso mesmo. Mas é um prazer estar aqui com você. Agradeço imensamente esse convite e a oportunidade de estarmos aqui hoje, eu e Pedro, falar um pouquinho do nosso colégio. Que legal. Né, amamos demais, né, por estar lá, principalmente há tantos anos, né? E nós somos prova vivas. Eu digo isso por ser mãe de um aluno que estuda no colégio. E o meu filho, pelo menos, estuda lá há 10 anos. Então, eu até queria comentar sobre as datas, né? A Almide está na educação já há algum tempo, né, Almide? E no Colégio Visão, quanto tempo você está lá? Então, este ano, em fevereiro, completei 34 anos de Colégio Visão. Eu tenho uma história antes do Colégio Visão ainda, mas no Colégio Visão 34 anos, então 35º agora, e trabalhei como professora dos anos iniciais, educação infantil, por 16 anos. E o restante é coordenação mesmo. Uau, lá na coordenação. Que legal. E o Pedro também, né, Pedro? Já teve no Colégio Visão, não sei, não lembro se era o mesmo nome, depois mudou novamente, recuperou o colégio para fazer a gestão novamente, né? Mas o nosso podcast, ele começa com a história de vida do convidado. Então eu vou pedir para vocês contarem um pouquinho do desenvolvimento de vocês como seres humanos, como pessoas desenvolvidas que são e tão bem desenvolvidas que hoje coordenam uma escola. Olha a responsabilidade que é essa ação. Coordenam a escola e ainda auxiliam professores e os próprios alunos também nessa caminhada, né? Quem é o primeiro que gostaria de estar falando aí um pouquinho da sua trajetória de vida e por que escolheu essa profissão? Posso começar? Por favor. Então, o meu sonho, desde pequena, era trabalhar com crianças. Eu sempre gostei de crianças e eu reunia primos e amigos e vizinhos e eu sempre era professora. Aí fui crescendo e um dia eu tive essa oportunidade. Eu estava fazendo o ensino médio na época e fui convidada a trabalhar com um grupo de educação infantil. Fiquei surpresa, enfrentei e a educação infantil sempre foi minha paixão, né? Então, eu comecei muito novinha ainda, eu tinha 16 anos, comecei a dar aula para educação infantil e depois foi educação infantil por vários anos, sempre presente na minha vida. E o ensino fundamental trabalhei pouco tempo, algumas vezes, mas a educação infantil eu acho que é uma das fases onde a gente tem que ter um olhar bem diferenciado e é onde me fez crescer e me tornou, eu acho, um ser humano melhor. A criança é pura e ela vem de uma maneira que você tem que estar à altura dela para ensinar, para mostrar para ela os valores com as suas ações. Não adianta você falar, ler os livros, estar super atualizada, se na prática você não desce à altura dela para olhar nos olhos, para mostrar, e o teu exemplo é que ela vai seguir. Então, a educação infantil sempre me encantou. Tanto que quando eu iniciei na coordenação, era da educação infantil. Então, assim, foram anos assim que eu me dediquei exclusivamente a essa faixa etária. E em seguida o Colégio Visão adquiriu a escola Celestine Frenet e eu fui convidada então a fazer parte da coordenação. Aí eu fiquei educação infantil, coordenadora do Fundamental 2, né, 1, 2, do ensino médio. E hoje eu estou com o 3º ano até o 9º ano. Então assim, são crianças que estão entrando na adolescência, adolescentes que também precisam desse nosso olhar,
que precisam de uma palavra, que precisam de uma chamada de atenção, mas sempre com ternura. A criança precisa sentir que você está falando de uma atitude, de uma situação, mas que você está aí com ela para ajudar, para mostrar, para orientar. Eu acho que essa segurança que eu tento passar para os nossos alunos no colégio e é esse carinho. Todo mundo fala, é uma mãezona, ela só tem coração. Não, eu também tenho a razão, mas o coração realmente é mais forte em mim. Sim, e eu não posso deixar de falar como mãe que por muitas vezes a Almid também ampara os pais, né, Almid? Sempre. Aconselha com ternura também, né, Almid? Traz a luz para os pais, porque pela experiência em ter já muitas crianças na trajetória de vida, na educação, né, consegue também estar dando esse suporte para os pais quando tem alguma... Sim, porque os pais, eles vêm com a história, a versão que a criança, adolescente, o filho contou, né? Então, a gente tem que... eu não posso concordar ou querer agradar o pai. A situação tem que ser exposta da maneira mais correta. Então, a gente conversa com os pais e juntos a gente sempre escolhe pelo melhor, né? Orientar o aluno, conversar com o aluno. Então, os pais sempre ficam sabendo dos dois lados, né? Sempre que tem uma situação que é um desafio, alguma situação entre as crianças, a gente vai atrás para ver realmente como iniciou. Porque se a gente vai atender só quem está chorando, a gente às vezes está sendo injusta, né? Então, até ontem aconteceu uma situação no recreio que me marcou muito. Por exemplo, a criança foi vista empurrando com muita força um coleguinha na fila. Foi tirado, trouxeram para a professora, conversaram. E a criança chorava muito, essa que empurrou. E fomos atrás do menino que foi empurrado. Aí ele contou uma outra situação que aconteceu no futebol. Fomos atrás de quem é que estava no futebol, o que aconteceu lá. Então envolvemos 4 alunos, que a causa não tinha sido esses 2, tinha sido anterior a isso. Então essa conversa dos 4, esses 4 se posicionando, cada um colocando o seu ponto de vista, cada um colocando a sua situação, fez com que houvesse harmonia. O menino que estava desesperado ficou confortável e se desculparam, fizemos as orientações e cada um voltou para a sua sala. Então, sempre tem que ir atrás do foco, da raiz, de onde iniciou uma situação. E isso é a segurança que a criança tem de vir atrás e te contar. Saber que se ela foi a culpada, ela vai conversar com o colega, mas talvez tem coisas atrás que a gente também tem que olhar, né? Então, acho que esse é o nosso papel, né? De estar acolhendo e estar orientando os nossos alunos, né? Os nossos pequenos, grandes alunos. É verdade. E para um pai e uma mãe, o que mais que a gente pode querer, a não ser que nossos filhos estejam seguros, né? Seguros e amparados e também se desenvolvendo. Então, a gente ter essa confiança no local que eles ficam é o mais importante, para a gente também poder tocar a vida fora do momento que não estamos com eles, né? Vocês confiam, os pais confiam pra gente a educação dos filhos. Às vezes acontece alguma coisa e eles falam: ai, Almid, por favor, não conta pra minha mãe. Mas a mãe e o pai vieram conhecer a escola e eles confiaram a educação pra gente, né? Então, eu falo, eu preciso contar, porque você precisa saber que o seu pai e a sua mãe vão estar junto, te orientando. Se foi grave a situação, eu falo, você merece ser chamada a atenção pelo seu pai e pela sua mãe, né? Mas pensa que isso é uma evolução, é um aprendizado. Com certeza, você vai repensar novamente antes de acontecer. Então, é isso, essa parceria família-escola. Não tem uma parceria família-escola verdadeira que não é de sucesso. Sempre. É verdade. Agora, com essa, a gente passa para o Pedro. E aí, Pedro? Quem é o Pedro? Porque o Pedro hoje é gestor, empresário do Colégio Visão. Como aconteceu isso? O que te levou a fazer essa escolha? Eu me autodenomino curioso, né? Então, sempre quis entender como poderíamos melhorar o mundo que é nitidamente e unanimemente, né? Visto como algo imperfeito que pode melhorar em vários sentidos. E aí,
de todos os jeitos que eu via possível, eu descobri que a educação é por onde se começa, né? Para fazer qualquer coisa, você começa com a educação, então você tem muitas chances de ser bem sucedido. Eu conheci a UMID alguns anos atrás, quando eu era coordenador de outra unidade da Rede Visão. O Colégio Visão, ele tinha uma rede até 2018 de 5 unidades, 4 delas na Grande Florianópolis e a unidade Celestin-Frenet, né, aqui de Blumenau. E nós trabalhamos juntos construindo, né, parte do PPP. Ensino médio, né? Ensino médio. Foi uma época que eu conheci a mídia e já tinha me encantado com ela, porque é uma pedagoga de tirar o chapéu. Todo mundo que conhece a mídia sabe que eu não estou exagerando, né? Em 2017, foi meu último ano, eu queria, há alguns anos já tinha empreendido e eu queria voltar a empreender. E eu voltei a empreender e eu mergulhei um pouquinho na área de investimentos, renda variável, renda fixa, fui entender como funcionava toda essa parte financeira. Porque a gente estava estimulando os alunos, na época do ensino médio lá da Pedra Branca, a eles também descobrirem isso. Então você vai ensinando e você começa a estudar junto, né? E então eu saí um pouquinho da educação. Anos depois eu voltei, mas porque tinha dado certos investimentos, então adultos, amigos meus tinham pedido, né, para a gente ajudá-los, né, ensinar também educação financeira, né. E depois de alguns anos eu tinha como objetivo me aposentar antes dos 40, era o meu objetivo. As coisas deram certo, não que eu tenha me aposentado, mas tivemos um nível, uma condição de vida muito boa, e eu sentia que algo faltava. Estávamos desfrutando da vida, cuidando dos outros, né? A minha esposa ficou grávida, então foi um momento muito doce, mas faltava um propósito, faltava aquela sensação, né? E eu não tinha sentido isso em outras empresas que eu tive. Eu tinha me envolvido com bastante startup na época. E aí a gente, um dia em casa, né, comentando, falamos, cara, que tipo de negócio a gente consegue montar que a gente sinta aquela alegria, né, de quando a gente se conheceu, que a gente se conheceu no Colégio Visão. Sim. Né, trabalhando juntos. E a gente falou, vamos montar uma escola. E então a gente ficou muito feliz. Na época eu morava em Florianópolis e estávamos radiantes de alegria de pensar que a gente ia construir uma escola e começando a buscar um lugar, né? E aí, claro, tem a questão do terreno, espaço, né? Floripa está com 1 metro quadrado absurdamente alto, então era 2 investimentos. O grande terreno que a gente queria ter, um espaço muito grande, e ao mesmo tempo toda a obra. E em algum momento saiu uma possibilidade de um investidor holandês que queria também participar de um projeto assim, e eu pensei, não, as sociedades, né, aprendi ao longo dos anos que as sociedades são delicadas, e aí eu falei, com quem que eu faria uma sociedade? Então eu procurei o Heraldo, que era o antigo dono do Visão, né, que ele havia vendido a rede em 2018, e eu, Heraldo, vamos tomar um café e conversar sobre negócios. E eu falei, olha, eu vou montar uma escola aqui na ilha, né, em Florianópolis. E ele disse, ai Pedro, ele sofreu muito com a venda do colégio, porque ele gostava muito dos colégios, né, mas acho que ele percebeu que os filhos não eram tão apaixonados quanto ele. E então ele acabou vendendo, porque as ofertas eram muito generosas, e no Brasil tem uma tendência muito grande de grandes grupos comprarem pequenas escolas, né, e endossarem no conjunto de colégios que eles administram, né. E aí ele falou, não sei, né, acho que um pouco receoso, né, de voltar para a educação. Eu falei, Heraldo, eu vou construir a escola, né, se você quiser, vamos fazer isso juntos. Nos conhecemos, eu gosto de ti, e não tem como dar errado, né? Isso foi em fevereiro, mais ou menos, e então 3 meses depois ele me liga e fala, Pedro, temos a oportunidade de comprar uma escola e ela já está pronta. Ou seja,
gente não tem que comprar um terreno, né, construir. Ela tem as mesas, ela tem os quadros, os projetores, ar-condicionado, né? E só que está em Blumenau. Eu falei, então vamos para Blumenau. E foi assim, né? A gente negociou com o grupo e final do ano, assim, em setembro do ano passado, finalmente conseguimos aí bater o martelo e fazer a aquisição. E aí, eu quando era mais novo, né, o meu objetivo era mudar o mundo, né? E agora que eu envelheci um pouquinho mais, eu já percebi que o mundo vai mudar de qualquer jeito. Então, o objetivo nosso é melhorar o mundo, tanto quanto for possível. E por meio da educação a gente acha que a gente consegue fazer muitas coisas boas acontecerem, né? Com certeza. Eu sempre ouvi falar que as crianças são o futuro da nação, mas eu entendo que nós é que somos o futuro da nação, porque nós é que educamos as crianças, né? Então, claro, uma coisa vai fazendo a outra acontecer, né? É verdade. Agora, hoje no colégio, a era digital chegou, já tem tempo, né? Mas como que está isso lá no colégio? Como que vocês lidam com isso, a questão de celulares? Vocês percebem o declínio no aprendizado da criança, do déficit de atenção, que eu acredito que para nós adultos já é às vezes um empecilho para muitas atividades, né? Imagina para as crianças que não têm tanta consciência. Tem umas que às vezes têm até mais do que a gente, né? Em certos momentos. Mas como que está isso no dia a dia? O que vocês estão percebendo da criança e até dos pais, às vezes, né? O que vocês poderiam falar sobre isso para trazer assim uma lucidez para nós pais? Olha, até o 5º ano no colégio é proibido o celular, então não tem problema nenhum, tá? O 6º ano a gente já começou a restringir um pouquinho esse ano. Antes da pandemia, o Colégio Visão era proibido o celular, proibido de todas as maneiras, né? Nem pegar no recreio, nem na entrada, nem na saída, mas a pandemia, ela mexeu muito com isso, né? As crianças voltaram da pandemia, parecia que o celular estava já acoplado à mão. Então, a pandemia fez com que a criança se voltasse para o celular, que era a maneira de ela estudar, de ela ter as aulas, de ela participar. Então, foi bem difícil o retorno. Nós estamos, esse ano, com o Ensino Fundamental 2, no caso, nós temos uma mesa na frente da sala, os alunos colocam o celular ali, né? E durante as aulas é proibido o uso do celular. Mas hoje nós temos situações que o próprio pai manda mensagem durante a aula, ou o próprio pai liga para o filho durante a aula. Então nós temos que trabalhar isso não só no aluno, nós temos que trabalhar isso com as famílias entenderem que se o aluno está na escola, a responsabilidade por ele é nossa. Se ele está com dor, se ele não está bem, eu vou lá atender o aluno, eu chamo o pai, eu levo o celular para ele falar com o pai. Então, na realidade, os nossos alunos não precisariam ter o celular na escola, não deveriam ter o celular na escola, né? Qualquer situação que os pais queiram falar com o filho, ou o filho queira falar com o pai, nós temos celulares corporativos, a gente utiliza para isso. Então, nós começamos já um trabalho, no ano que vem vamos intensificar, mas os nossos alunos, o recreio, é brincar, é correr no parque, é jogar vôlei, basquete, futebol. Nós temos agora uma quadra de areia, que é a sensação do colégio, né? Até as professoras à noite estão indo jogar, então está sendo assim a maior atração. Beach tênis, vôlei de areia, então está sendo assim. Também quero. Mas é muito bom. Então a gente quer trazer isso para o aluno, porque para que usar celular na escola, se em casa eles vão ficar no celular de tarde, eles vão ficar no celular de noite. Além do mais, crianças, adolescentes que vêm com sono, porque ficaram até tarde jogando. E a gente chama os pais e fala: pai, teu filho está com sono. Não, dormiu cedo. Depois de um tempo o pai vem: meia-noite, 2 horas, levantamos e estava no celular.
Então, assim, é isso que a gente pede para os pais estarem presentes, né? Porque o celular acaba sendo a única companhia do filho, não é, né? Nós temos que... Onde nós temos que ser a companhia, né? Isso mesmo. E é algo assim que é muito prático. Enquanto eu, mãe, tenho algo a resolver também, fora do meu horário de trabalho, digamos assim. Eu tenho que dar atenção para casa, para o filho, para o marido, para mim. E aí fica esse jogo, né? E aí é onde mora o perigo. Algo para a gente se atentar muito, né? Porque o que acontece dentro de casa é responsabilidade dos pais e fora de casa também, né? E mesmo depois dos 18 anos continua sendo. Já é maioridade, mas a gente ainda é pai e mãe, né? Agora, vocês têm um projeto também de oficinas para pais, né? Fora do... É contraturno que fala? À noite, né? À noite. Uhum. Como que funciona falar esse... sobre isso? Porque ele que é o mentor desse nosso projeto esse ano, que foi um sucesso. Que legal. É assim, né? O que acontece ao longo dos anos, a gente foi descobrindo, Raquel, que sempre que a gente quer transformar alguma coisa, é normal que haja resistências, porque o novo assusta, né? Então, uma coisa que a gente percebeu na escola é que quando há uma parceria entre a família e a escola, não há resistências que se oponham, né? Então, tudo que a gente tenta fazer hoje na escola, a gente tenta, obviamente, trazer um embasamento, tem que ter um fundamento, né? Qual que o porquê que a gente está trazendo isso, né? Então, por exemplo, eu fui entusiasta da tecnologia durante muitos anos. E aí, na Pedra Branca, concretamente, não tinha internet na época, na escola, assim, de qualidade. Era uma época que ainda não tinha fibra ótica em todos os lugares, né? Então, fizemos um baita de investimento lá para ter a capacidade de trabalhar, né, com Google for Education, o Geek, Khan Academy, várias plataformas diferentes, Kahoot, né? E aí, quando a gente colocou e começou a funcionar, e parecia que tudo agora íamos ser a escola mais avançada do mundo, por quê? Porque a Suécia fazia isso, a Noruega também, Dinamarca, e a gente olha para esses países que têm sucesso em educação, e aí, de repente, a gente percebeu que os alunos vinham e falavam: Pedro, pode cortar o sinal do Wi-Fi? E eu, como assim? A gente conseguiu fibra ótica, por que você não quer, né? Falou, porque eu não posso trazer celular para a escola, que a minha mãe não me deixa, e os meus amigos com quem eu jogava futebol já não querem mais jogar futebol, porque agora estão no celular. E aí eu percebi e falei: meu Deus, o que eu fiz? E aí, claro, isso foi em 2015, então já entendi que não era tão interessante assim. A tecnologia, ela traz vários benefícios, mas estava prejudicando outras coisas que são, né, fundamentais para o desenvolvimento humano, como é a brincadeira, né? Então, a gente, por exemplo, falar: vamos tirar o celular dos colégios ou do nosso colégio, queremos que as crianças não levem celular para a escola, pode trazer fricção, pode trazer descontentamento. O que a gente fez? A gente entendeu que quanto mais produzíssemos um diálogo e uma construção com as famílias, menos dissonância, menos conflito teríamos. Então a gente criou, né, a Escola de Pais com o objetivo de sustentar estrategicamente todas as mudanças que a gente está prevendo para o colégio. Então a gente assumiu, né, essa gestão, e já que a gente vai trazer de volta a marca Visão, que já não existe, foi vendida, vamos reinventar a educação. E nesse reinventar, muitas coisas novas virão. E a ideia da Escola dos Pais, da Escola de Pais, é trazer os pais para perto e colocá-los diante daquilo que a gente quer construir, né? E mostrar para eles todos os embasamentos que nós temos, onde fomos buscar cada uma dessas inovações, né? E que elas têm realmente um fundamento. E aí os pais, eles se tornam grandes aliados entre os próprios pais, e né? parceiros, E né, parceiros. da escola.
Vira uma rede de apoio bem mais Bem mais consistente, né? consistente. Isso. E ao mesmo tempo, né, eles agradecem, nós crescemos muito, porque cada escola de pais, né, a gente faz junto com o psicólogo escolar, então a gente estuda bastante. Os próprios pais nos trouxeram temáticas, uma delas foram as telas, por exemplo, né? A gente trabalhou vários assuntos, limites, autonomia, autoestima, e aí eles trouxeram como que a gente pode lidar melhor com as telas, né? O que eu faço? Se eu tirar a tela, o que eu posso fazer, né? Com Troca, filhos né? pequenos, mas também com pré-adolescentes, com adolescentes. Bem mais. E aí a gente pesquisou, a gente começa a estudar e pesquisar para entender o que a ciência diz, o que a neurociência diz, o que a pedagogia já constatou, o que está sendo feito nos países mais desenvolvidos, né? E então a gente cresce muito mais, né? Para a gente poder facilitar esse tipo de conhecimento, a gente tem que se nutrir dele também, né? Previamente. Então é uma ferramenta muito bacana para os pais, mas também é boa para a gente. Tanto que muitas das temáticas desenvolvidas com os pais reverberam nos professores, ou seja, a gente também traz para a equipe, olha, a gente está trabalhando isso e por esse motivo, para ser coerente com aquilo que a gente está trabalhando, precisamos retirar, por exemplo, as televisões que estão precisamente na área infantil, e a gente viu que todos os estudos indicam que quanto mais tarde sejam, né, expostas as crianças nessa fase, melhor, né? E assim como outras muitas coisas que a gente acaba levando a equipe para estar também, né, todo mundo harmonizado e com coerência, né? Todas essas mudanças, elas não são impostas de uma hora para outra. Então, a escola tem um projeto, é maravilhoso, que está sendo construído, mas com cautela, um pouquinho de cada vez, né? Por exemplo, voltando para o celular, seria uma tranquilidade, não precisaríamos nem ter monitores na escola se liberasse o celular no recreio, porque cada um só abaixa a cabeça e fica. Agora, o exemplo que eu dei antes, né? O conflito que existiu entre os 4 meninos no futebol. Que riqueza! Porque é aí que a gente consegue trabalhar, fazer pensar, frustrou, se arrependeu, repensou. E essa oportunidade é na escola que aparece. Então, é aqui que você tem que trabalhar. Então, se o celular estivesse presente, a criança é poupada disso. Mas ela não vai aprender a lidar com essas emoções no dia a dia. E quando for um adolescente, um adulto, como que ele vai agir se acontece isso numa faculdade, num emprego, na própria família, né? Então, é isso que a gente tenta passar para eles, que essas vivências, conflitos, confrontos, são necessários, fazem parte do crescimento. Então, Com certeza. que a gente acredita. Não, faz parte sim. E sexta-feira é um dia um pouco diferente no colégio, tem outras atividades também, né? Sei que tem aula de dança, tem oficinas. Como que funciona um pouquinho da sexta? Pode contar pra gente? Quer que eu fale, você fala? Você fala e eu completo. Tá. Olha, Eu falo esse eu acho que é uma das grandes conquistas que a UMID instaurou lá no colégio, né? Ela iniciou o ano perguntando para todos os alunos do sexto ao nono ano, né? Os do Fundamental 2. Se você pudesse escolher uma matéria que não tem na escola, qual seria? E aí eles elencaram mais de 70 opções diferentes, né? Assim, de Nossa, tudo. viajaram. Extravagância. Extravagâncias. E aí, claro, a gente teve que encontrar naquelas propostas todas o que era realizável. E encontramos 4 profissionais, que era a oficina de astronomia, de culinária, de artesanato e a oficina de espanhol. Eles tinham sugerido espanhol também. E aí, né, a gente rapidamente achou, né, uma nutricionista, alguém que trabalhava com artesanato. E aí faltava. E aí a nossa professora de inglês da época, ela era uma grande entusiasta dos idiomas, falava coreano, espanhol, inglês, francês. E aí ela ia fazer a oficina de espanhol. Só que a gente não tinha um astrônomo, estava difícil achar um físico para dar essa oficina, né? Que é horário que eles geralmente estão dando aulas também.
E aí a professora de inglês, ela era formada em física e apaixonada por astronomia. Então, falou, Mari, dá você a oficina de astronomia, e como eu falo espanhol, porque eu morei 20 anos na Espanha, eu falei, eu dou conta da oficina de espanhol. Vou ter que dar um parêntese agora. Aí o Pedro, você então vai ficar com o espanhol. Ah, mas eu vou ficar com o espanhol, mas o que eu vou fazer? Não, Pedro, é espanhol, ensinar, tal, tal. E ele falou assim, já sei, vou ensinar a dançar. Eu falei, Pedro, não faz isso. Vai ensinar salsa para os adolescentes, imagina se eles vão querer dançar salsa. Não faz isso, Pedro. Ele falou assim, vão gostar. E você vai ver, vão gostar. Os inscritos no espanhol, a maioria do 9º ano, aqueles gurizão que gostavam, 8º e 9º, futebol, basquete. Eu pensei, não vai dar certo, jamais esses guris vão dançar salsa. E a maioria meninos, é que claro, maioria meninos. Para ser justo, né, a Miri falou, cada um de vocês, né, os oficineiros, vocês vão apresentar a oficina temática para os alunos. Vão vender. Você tem que vender. E aí eu falei, meu Deus, como que eu vou competir com astronomia, artesanato, culinária, espanhol, né, tipo... Né? Então eu falei, não, tem que ser algo mais legal. Aí eu falei, então vai ser salsa em espanhol. Olha Então só falo espanhol com eles. E aí, claro, para vender eu já falei, gente, quem gosta de viajar aqui? Aí todo mundo levantou a mão. Eu falei, então é assim, olha, a única dança que está no mundo inteiro, não me perguntem por quê, mas em qualquer lugar, você vai para Roma, Paris, Tóquio, Nova York, é a salsa. E a salsa se dança no mundo inteiro. Parênteses, Pedro é o exímio bailarino de salsa. Não sei se fala bailarino, mas não, eu dança salsa perfeitamente. Imagina só se não contagiou. Na época da faculdade, como eu estudava fora, eu tinha que trabalhar. Eu não tinha recursos, né, os meus pais não tinham como me manter. E aí, eu trabalhava com a maior parte dos estudantes na Espanha como garçom, fins de semana. Então, assim, na época, eu fazia uma média de 60 euros por fim de semana, né? E aquilo dava para fazer um bom dinheirinho e tal. E aí, quando eu descobri que eu podia dar aulas, ensinar a dançar, né, eu ganhava tipo 60 euros em 4 horas, dando aula. Assim, era como, eu falei, não, muito melhor dar aula. Se apaixonou pela dança. Não, vamos ficar aqui. E aí, claro, eu danço bem e a ideia foi essa. E aí, claro, também tinha o lance dos adolescentes. Falei, eu tenho outra coisa, quem dança bem sempre pega as gatinhas, né? Pronto, aí os meninos vieram em massa, já queriam, né? Então, a gente tinha 13 meninos e 5 meninas, isso, né? Nossa, golpe baixo, né, era Pedro? Uma coisa assim radical. Vendedor. Mas ela falou, você tem que vender. E eu não queria ser o rejeitado, sabe? Sim. Né? O medo da rejeição, ele entrou no auditório achando que iria ser o rejeitado. Ele falou assim, ninguém vai escolher a minha oficina, só vem para mim quem vai sobrar, não tem outra oficina para fazer. E não foi bem assim, né? E aprenderam a dançar e fizeram, nossa, foi demais, assim, a qualidade. O Luiz foi um deles, né? Sim. Demais. Ele gostou Muito bastante legal da experiência. Não queria, né? Porque ele foi um que não escolheu e ele sobrou a salsa para ele, na verdade. E ele, não vou. Eu falei, você vai gostar, Luiz, vai gostar, vamos lá, experimenta. E se encantou, e essa, deu certo. Essa é a ideia. Quando a gente começou a dançar, era, né, posso falar assim, a minha experiência, né, a maior parte era meninos. Então, a gente contratou, né, a gente fez uma parceria, aliás, com a escola de dança da Manuela Firmo, e aí nessa parceria, claro, ela vinha como professora, para mostrar para as meninas o estilo feminino, né, porque o meu eu faço os passos masculinos. E aí, mas no começo a gente fala, não, eu vou dançar com vocês, para vocês entenderem como vocês têm que fazer a condução, né, e eu lembro que eles eram tipo, não, e eles não queriam encostar um no outro, era tipo, não, tem que tocar, e aí em vários, Pedro, foi a minha mãe que me inscreveu na oficina, eu não queria estar aqui, né, tipo, eu falei, calma, tranquilo, né, em espanhol, tranquilo, não te preocupes, né, então, aí a gente começou, e o que a beleza, né, então você consegue trabalhar outras dimensões, né,
onde eles perderam vergonha por dançar. Já no final, os meninos dançavam com os meninos para treinar os passos, né? As meninas com as meninas, né? Era tudo assim. E não havia nenhum problema, né? Então, do mesmo modo que o celular, ele capta tanto essa atenção, ele acabou roubando, né, oportunidades. E uma delas é do contato físico, normal, do contato entre amigos, né? Porque muitas vezes a gente liga para alguém, né? Você faz uma videochamada, né? Já nem precisa ir pessoalmente. Então a gente viu que as oficinas temáticas, além de ser uma oportunidade para eles exercitarem o que é a escolha, você tem que escolher uma matéria que vocês sugeriram, né? E essa matéria vai durar um semestre. Depois você tem que trocar, lembra que eles não queriam trocar? Não, a gente quer ficar em salsa. Não, vocês têm que escolher outra coisa agora, né? Porque a vida é assim. Para se permitir, né? É feita de escolhas, né? Então, as oficinas temáticas, elas acontecem toda sexta-feira, na primeira aula. A equipe da culinária tem um grupo que os pais veem o ingrediente que cada filho tem que trazer, né? Eles trazem o ingrediente, eles fazem a culinária naquela manhã e eles, na hora do lanche, eles comem. Então, sai risoto, sai panqueca, sai pão de queijo, nossa, uma variedade, bolinhos, tortinhas, até sushi fizeram. E eles então se alimentam disso no dia. A de artesanato é bem interessante, porque o primeiro semestre só foram meninas praticamente, tinha 2 meninos, e o segundo tem 3 meninas e só meninos. Então, vendo os meninos bordar, fazer o crochê, né? Estão fazendo crochê, não conseguindo, aquela mão que não consegue pegar. Então, eu estou muito com eles fazendo, mas é a coisa mais linda. Ver eles se envolver. Eu não consegui aqui, eu tenho que. Então, assim, mostrar para eles essas oportunidades diferentes. Aonde você vê um menino fazendo crochê, aonde você vê um menino bordando, né? Então, assim, lá na escola a gente vê. Ou então, nós temos também a parte física, né? Que é o Functional Team. Functional Team. Porque aí trocou a astronomia. O segundo semestre ela não conseguiu continuar, e aí a gente perdeu a astronomia, e aí tínhamos um treinador, né, um técnico, né? E aí ele assumiu a parte funcional na quadra de areia. Então eles jogam vôlei, fazem, né? Agora estão começando com beach tênis. Então, podem chegar atrasados todos os dias, mas a sexta-feira a pontualidade está lá, né? Ninguém quer perder essa oportunidade. Está no top 10 E sexta-feira, já que você falou da sexta, nós temos também uma outra situação que eu acho assim que é o marco do diferencial da escola, né? Que é a educação financeira. Eu vou deixar o Pedro explicar porque ele é o professor, monitor, instrutor dessa disciplina na escola. Temos a educação financeira do 6º até o 9º ano. Olha só, que legal. Na realidade, a gente, de novo, né, se você vai reinventar a educação, o que você faz? A gente percebeu que as escolas em geral, né, elas estão muito parecidas com aquela escola de 1960, sabe? Ou seja, uma escola que funcionou muito bem no século passado, mas que mudou muito pouco, né? Então, quantas vezes você vê lá, né, uma temática e fala, nossa, eu estudei isso daqui na escola, e provavelmente do mesmo jeito, o professor estava lá na frente, escrevendo no quadro, na lousa, né? Então, o que a gente colocou como princípio, norteador? Vamos trazer quais são os problemas do mundo real, né? Porque o mundo mudou, e vamos colocar esses problemas dentro da escola, para a escola ajudar a resolver. Um problema que a gente viu era as habilidades e as competências da vida, do lar, das finanças. E aí a gente falou, cara, economia doméstica faz sentido, né? E aí eu acho uma história muito bacana, né? Porque do mesmo modo que a tecnologia tem um lado ruim, essa história demonstra que também tem coisas muito incríveis, né? Com certeza. A Finlândia é um país que eu já sabia que eles trabalhavam economia doméstica há muitos anos. Então a gente, né, falei um dia para o psicólogo, falei, João, manda um e-mail
né, procura, manda um e-mail para o Ministério de Educação da Finlândia e pede para eles o currículo deles, né? Eu não sabia se ia dar certo, mas o que é incrível, né? Ele mandou quarta-feira à tarde, no e-mail, quinta-feira de manhã, eles não tinham retornado e compartilharam com a gente o currículo, né? Claro, a gente não entendia nada, estava tudo em finlandês, nós pegamos o índice, colocamos no chat GPT e falamos onde aqui poderia ter algo relacionado com a economia doméstica. E aí, claro, aí traduzimos, né? Porque era um documento com 12 mil páginas, um negócio super amplo. Mas o que é bacana é isso. Primeira prontidão, então, se em algum momento algum membro do Ministério de Educação da Finlândia, nós estamos muito gratos, tá? Obrigado. O que a gente fez foi adaptar aquele conteúdo, né, para a nossa realidade, para o nosso contexto aqui do Brasil, mas a gente viu, né, que eles que levam 10 anos já trabalhando isso, economia doméstica, nas escolas, a partir do 7º ano, a gente começou no 6º, né? Ou seja, pouca divergência assim. E o que eles fizeram num país que tem mais de 7 milhões de habitantes, né? Para muitas escolas, a gente tem 200 e pouco, uma escola só, então é muito mais fácil a gente trazer isso para a realidade, né? E aí a gente está, deste ano, a gente começou a trabalhar vários conceitos, né? Como eles construíram, né? Nas diversas turmas, o primeiro projeto foi construir uma planta baixa da casa, que a gente tem uma casa do outro lado da rua, que é a nossa casa experimental. Então eles vão ter uma casa que vai ser projetada para lá lidarem com as funções, lavar louça, cozinhar, entender como fazer para colocar uma máquina de lavar roupa, né? Dobrar a roupa, organizar um closet, limpar um banheiro, todas essas competências, mas também fazer uma compra no mercado, identificar ingredientes, entender como fazer, né, isso de um modo saudável para o bolso, mas saudável para a saúde também, né? E obviamente o lado financeiro, né? E essa parte é muito legal porque a gente, obviamente, os adolescentes, os jovens, as crianças, têm diversos interesses e têm muita energia, né? Mas sabe que tanto nas oficinas temáticas como na economia doméstica, você não tem que chamar atenção, né? Eles estão assim, né? Em alguns assuntos eles não piscam, né? Tipo, outro dia a gente foi falar de investimento, então a gente joga um jogo com eles, que é o Cash Flow, e é um jogo que te ensina a sair da roda dos ratos, você atingir, né? Enfim. E é incrível, eles vêm e falam, quando a gente vai jogar de novo Cash Flow? Ou outro dia estava lá no 9º ano e veio um aluno e falou, Pedro, eu joguei em casa Cash Flow e consegui sair da corrida dos ratos em 7 minutos, né? Eu falei, caramba, como que você encontrou o Cash Flow? A gente nem mostrou como chegar lá, né? Então isso é muito bacana porque eles pediam pra gente, quando a gente fez a sondagem de matérias que eles queriam que a escola tivesse, uma delas era a educação financeira. Educação financeira foi pedido deles também para ser uma das oficinas e a gente transformou, então, colocou no currículo como uma disciplina, né? Esse projeto também, além de tudo isso que está preparando o nosso adolescente para uma vida adulta, a gente pensa o nosso adolescente com 16, 17 anos termina o ensino médio. E aí ele passa uma faculdade e ele vai morar fora, né? Vai morar sozinho num apartamento. E aí? O que a nossa economia doméstica está fazendo? Está fazendo com que o aluno aprenda a se virar, se ele for morar fora, se ele for morar sozinho, né? Tem uma história que eu sempre falei para o Pedro desde o início. Meu filho não gosta que eu fale isso, mas isso aconteceu com ele. Ele tinha 17 anos, se formou no ensino médio, tudo bem, fazer faculdade aqui em Blumenau, morar com o papai e a mamãe, né? Não, ele passou na UFSC e ele foi morar sozinho, né? E ele, quando chegava em casa do colégio, terceirão, estudo o dia inteiro, muito puxado, estava lá, era só pegar, abrir a geladeira, a comida estava pronta, né? O mercado, ele nunca fez, nunca pensou no que comprar, porque estava ali. E de repente foi morar sozinho, primeira compra, a mamãe fez, encheu a geladeira, né? E depois, né? Aí cai para a realidade. Aí o que vai fazer? Aí tem um valor que
para estudante nunca é um valor alto, né? Pelo menos no nosso caso, não era. Tinha um valor X para passar a semana, né? Fazer as compras no mercado, lavar sua roupa, organizar, recolher, né? E além disso, estudar. E era tempo integral o estudo, né? Trabalhos, né? Faculdade, engenharia. Aí depois de um certo período ele me liga: mãe, eu não estou preparado para ser adulto. Vem me buscar, né? Posso voltar? Posso voltar? Não. Você vai dar um jeito agora, né? Sério, Foi Almeida? até o final, se formou, hoje é engenheiro naval, trabalha na área, beijo, Vitor. Mas é isso. Então, o que a gente percebe? A gente, talvez a gente esquece de ensinar o nosso filho, a nossa filha, que além de estudar no ensino médio, tem que fazer outras coisas na casa. Ou porque tem quem faz, ou porque não tem tempo, ou porque não quer fazer. E daí, então, o que essa economia doméstica está fazendo? Está ensinando o nosso adolescente, desde o 6º ano, a se virar, a saber pôr uma roupa na máquina, a recolher, a dobrar, a guardar, né? Vai ter um certo momento que eles vão ter um valor X para comprar, para fazer uma refeição, então eles vão comprar o quê? Tem que comprar tudo que cabe, o que precisa para aquele cardápio. O dinheiro vai ser curto, não é? Né? Então eles vão ter que selecionar os ingredientes. Então é isso que a gente quer. É um projeto que eu acredito que quando ele sai do Fundamental 2, tendo passado por toda essa experiência, pode até morar sozinho no ensino médio, que ele vai conseguir se virar. Então é preparar o ser humano, né? É preparar para a vida. Celestine Freinet sempre fala nos livros que a vida se prepara pela vida. Então, eu vou vivenciando, eu vou aprendendo, eu vou me construindo, me preparando então para esse futuro, para essa vida que está me esperando daqui a pouco. Então, é isso. Uau! E projetos para 2º grau vai ter? Já tem? Ensino médio? Ensino médio, é. Sim, tem. A gente ainda não teve uma turma, né, robusta para poder fazer a abertura. Vamos ver se o ano que vem a gente consegue. E do mesmo modo que a gente, né, constrói toda uma rota de desenvolvimento do ensino infantil, a gente tem todo um olhar para a infância, depois os anos iniciais, anos finais, a gente entendeu que não dava para fazer o ensino médio habitolado, cuja única função é preparar e treinar para uma prova de Enem ou de vestibular, né? Além do mais, a gente, olhando, né, para o mundo, a gente vê que está cada vez mais difícil você confinar o estudante nesse modelo fechado, né? Tantos anos, e tanta energia e tantas horas. A gente já trabalhou com o ensino médio, né? E sabemos que é quase um pecado, assim, você vê que você está sugando toda a energia deles numa fase em que eles têm tantas coisas para criar e são muito criativos e muito questionadores, né? Então, o que a gente está hoje? A gente tem todo o currículo praticamente pronto. A gente contratou a nossa head de inovação, que é a Aline. A Aline trabalhou muitos anos com startup, com estratégia para empresas, desenvolvimento de empresas, né? E a gente convidou ela e falamos: Aline, a gente quer criar um ensino médio cujo propósito é o desenvolvimento de empresários, de empreendedores. Uau! Porque a gente entende que daqui a alguns anos, com todo o avanço da inteligência artificial, toda a predominância desse mundo digital, os trabalhos eles vão ser mais escassos e as pessoas serão forçadas a empreender, né? A criar. E o que é empreender? É você identificar necessidades, problemas, dificuldades, dores, e agora vamos oferecer um serviço, um produto, uma solução, né, para essas dificuldades. Então, o nosso ensino médio ele vai ser, vai iniciar, né, em poucas semanas, no nosso currículo, a turma vai abrir um CNPJ, sob o guarda-chuva do CNPJ da escola, mas vão abrir, vão entender como funciona a divisão de lucros, contrato social, o que custa fazer aberturas, né? Se você está no Simples Nacional, né, todo mundo começaria Simples ou como MEI, e depois
vamos desenvolver todo o ensino médio essa empresa. E ela vai evoluir entendendo como fazer performance de produto, máquina de vendas, a importância do marketing, né, o growth, né, o crescimento do negócio. E no terceirão eles vão dar baixa do CNPJ. Vão descobrir que é muito caro fechar uma empresa, né? Que quando você fecha uma empresa deu muito errado e agora você tem que ter mais dinheiro para poder fechar, encerrar o CNPJ, né? E eles vão participar dessa evolução toda. E aí, claro, a gente pensou também, mas e se for? Porque a ideia é criar uma incubadora, né? O nosso ensino médio, a ideia dele é ser uma pré-incubadora. E se for um baita de um projeto, se for, né, uma startup com muita projeção, aí a escola vai ser provavelmente o primeiro investidor anjo dessa startup. Vamos entrar com participação financeira e vamos ser sócios capitalistas dessa empresa, né? Entrando ali na equipe de gestão, de tomada de decisões, e eles vão entender como que é também, né? Uma espécie de Shark Tank do ensino médio. Mas a gente entende isso, né? Claro que a gente vai atender, obviamente, as exigências do Ministério de Educação. Então, a gente vai trabalhar a formação geral, né? Tem história, geografia, biologia, isso tudo acontece. E ele Porém, pode fazer o vestibular e passar. Vai fazer, vai passar. Vai fazer, vai é passar. Algo a mais, né? É uma baita oportunidade, né? Ele vai se formar em odontologia, vai se formar em arquitetura, só que com noções de, e agora eu tenho como montar, né, o meu próprio consultório, por exemplo, já entendo como funciona porque aprendi isso, né, no colégio. Uau, poxa vida, muito mais do que eu poderia esperar. E acredito que os pais também, né? Eu não imaginava que tinha essa abrangência, todo esse aporte aí empreendedor. Quando eu ouvi falar, não imaginei que era tão na prática mesmo e tão atual, né? Uhum. Muito atual. Essa é uma realidade que, né, acho que é bacana expressar isso, né? O Heraldo, que é o meu sócio, né, o outro proprietário do Visão, eu fiquei muito feliz porque ele trouxe isso. Ele tem uma das maiores empresas de contabilidade do estado, né? Ele tem mais de 1000 empresas. E eles percebem que muitos donos das empresas que já estão numa idade, né, já pensando em se retirar, os filhos fizeram as suas formações, estão vivendo pelo mundo, né, e não querem assumir. Então eles estão com um grande desafio de sucessão, porque o filho não foi treinado para pensar como um empreendedor. Ele se formou lá, às vezes em gestão, às vezes em outra área, né, belas artes, qualquer coisa assim. E ele falou, Pedro, existe uma grande dor, né? Como um bom empresário, como um bom empreendedor, ele falou, aqui tem uma dor, e para quem eu deixo a minha empresa, né? Porque o meu filho não quer nada com nada, né? Então a ideia dele era criar um ensino médio que formasse para, né? Que fosse filhos de empresários que procuram para poder se formar e entender como lidar com a gestão de uma empresa, né? E aí a gente desenhou ali 3 áreas, né? 3 pilares, né? Você vai lidar sempre com pessoas, então tem uma parte que é da liderança, que é lidar com o outro, mas também aprender a lidar consigo mesmo. E tem esse autoconhecimento, autodesenvolvimento, né? Essa superação pessoal. Você tem o outro lado que eu chamo do CNPJ, que é a parte burocrática, a parte que tem a ver com a empresa, né? E finalmente você tem outro lado que é o dinheiro, o lado das finanças, né? A gente sabe que tem muitos empresários que lidam muito mal com as pessoas, ou que lidam mal inclusive consigo mesmo. Tem muitos empresários que têm grandes negócios, mas lidam de um modo horroroso com dinheiro, não administram direito, né? E, obviamente, a parte burocrática você tem que cuidar muito bem, por mais que você tenha contabilidade, né, e advogados, entender ajuda muito, né? Então essa é a ideia. Está tudo bem prontinho, esperando a hora certa para fazer esse start inicial. Eu tô achando graça porque nos bastidores eu tinha comentado com o Pedro Palmeide que eu ia fazer uma pergunta que
ia ser um corte muito legal. Por que estudar no Colégio Visão? Mas agora eu já tive todas as respostas, praticamente. Então, eu deixo para vocês, se quiserem colocar algo a mais do porquê estudar no Colégio Visão, porque minha resposta já, a minha pergunta já foi respondida, né? Então, se vocês quiserem colocar algo a mais para a gente estar finalizando o nosso bate-papo. Uma coisa que eu sempre falo para os pais, né? No Colégio Visão, o teu filho, ele é único. Ele é conhecido pelo nome, ele é visto como um ser humano, com todas as suas diferenças, qualidades, é olhar no olho, é sentir se ele está bem, é sentir que hoje ele não está bem, o jeito que ele nos olha, o jeito que a gente conhece esse olhar, né? Então, lá ele não é um número, lá ele é ele é especial, ele é conhecido por todos os funcionários pelo seu nome e ele tem um respeito à individualidade dele. E ele tem todos esses diferenciais que nós citamos aqui. Então, seu filho merece e deve estudar no Colégio Visão. Eu reconheço, né, que, obviamente, o projeto, a gente está na liderança dele e falamos com muito carinho. Eu acho que o Colégio Visão, ele é para um tipo de pessoas, tá? E a gente está realmente estamos muito debruçados em fazer isso real, né? E qual que é esse tipo de pessoas? É aquela pessoa que sente que quer algo diferente. Quando a gente estudou a possibilidade de comprar o colégio, a primeira coisa que eu fiz foi espionagem industrial, né? Ninguém me conhecia na cidade, então eu liguei para as principais escolas, né? São todas incríveis, todas são muito boas, são super competentes e elas cumprem com aquilo que elas pregam, né? Elas se propõem. Mas eu liguei para cada uma das escolas, me apresentei, falei que tinha 2 filhos, tenho uma de 12, outro de 2, e eu falei, eu quero saber o que vocês fazem, né? Como vocês são, tem aqui o site, né? E eu estou ligando de Florianópolis, falei toda a verdade do mundo, né? Só não falei que eu ia ser um concorrente. E aí, me apresentaram de modo incrível, né? E para minha surpresa, eram escolas incríveis, mas todas muito parecidas entre si. Às vezes uma produzia o próprio material, a outra tinha o X ou Y, Z, mas era muito parecido. E era tudo muito tradicional, muito comum de se achar, né? Em Floripa tem escolas, né, assim, mais consagradas, que são mais tradicionais, mas tem muitas escolas alternativas com propostas super ousadas, inovadoras. São Paulo, BH, Brasília. E eu falei, não. Blumenau, a cidade mais europeia do Brasil, deve estar, assim, deve ser ponta, né? Deve ter. E não achei nada que fosse diferente. Eu fiquei mais emocionado. Falei, pronto, então a gente vai trazer coisas, né? A gente está trazendo a matemática em Singapura, estamos trazendo economia doméstica, oficinas temáticas, né? Todo um olhar para essa inovação. Então, eu acho que não é para todo mundo. Eu acho que o Colégio Visão é para quem procura algo diferente. Cara, eu já sei onde vai dar isso daqui, porque isso é o que eu recebi na escola e eu quero algo diferente. Então, a gente quer que essa pessoa saiba, olha, você que mora aqui, existe algo diferente. Talvez não é exatamente o que você quer, mas não somos a mesma proposta. Eu diria que, por que estudar no Colégio Visão, se você procura algo diferente, como dizia Einstein, para obter resultados diferentes, faça coisas diferentes, né? Então, nós estamos nesse propósito. E é assim que a gente finaliza o nosso podcast. Eu estou muito feliz, verdadeiramente, muito grata por vocês terem vindo e ter apresentado tão bem o colégio. Eu sou
Nossa família é uma prova viva de que já funciona muito bem e somos muito gratos pela oportunidade do nosso filho estar lá com vocês há tanto tempo, como diz ele, né? Já que sou quase fundador do colégio. Mas, enfim, a gente tem amigos também com filhos que estudaram lá, outros que ainda estudam, e a gente sabe como verdadeiramente funciona na prática o colégio. Só que essa conversa eu nunca tinha tido de uma forma tão ampla como tive a oportunidade hoje, e espero que vocês tenham também a oportunidade de ver esse vídeo e essa apresentação do colégio, que está aqui na nossa região, está na porta da nossa casa essa oportunidade. Então, não se acanhem em procurar o Pedro e a Almide, que são as cabeças pensantes ali de todo esse projeto, com uma gama de professores assim sensacionais, que são muito acolhedores. Eu falo isso, prova viva que sou ali da escola, né? E é isso, eu quero agradecer. Obrigada, Pedro. Obrigada, Almide. Valeu, pessoal. Um prazer. Obrigada, foi um prazer. Obrigado. Obrigada.